Fala galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um Jota Explica Diferentão. Vamos abordar geopolítica hoje, uhul! Só para vocês entenderem o contexto desse vídeo, ele foi gravado para os meus alunos, nono ano, mas ele se aplica no terceiro ano e assim, falando de Enem, cai bastante tanto na parte de geopolítica quanto atualidades. Vou abordar aqui conceitos como nova ordem mundial, capitalismo, comunismo, Guerra Fria, Muro de Berlim, choque de civilizações, interessantíssimo, né? Então, no mais é isso. Sem delongas, bora pro vídeo. Continuando o nosso momento revisão e novos conteúdos, eu vou retomar pontos importantes da situação 2 de aprendizagem do nosso currículo, onde tratamos sobre Ocidente e Oriente. Situação 2, Ocidente e Oriente. O que eu quero retomar com vocês? Eu falei em algum nono, eu não lembro qual, falei de Muro de Berlim, falei de Guerra Fria, mas como na minha cabeça ficou um tanto quanto confuso se eu falei nos três, eu vou falar agora para vocês. Ocidente e Oriente, vamos falar do Muro de Berlim. O que raios foi este muro? Por que é tão importante para o vestibular, para a história, para a geografia, para a humanidade, para, sei lá, a galáxia, digamos assim. Gente, o Muro de Berlim foi um controle militar através de um muro, óbvio, muro, que separou um marco, ele criou uma cortina de ferro. Já chego nessa expressão. Antes, vamos voltar antes dele ser construído. Como que o muro surge? Final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, derrotadíssima, né? Derrotada principalmente pelos Estados Unidos, França, Reino Unido e a antiga União Soviética, URSS, ok? Porque a antiga porque foi extinta, não existe mais, ok? Beleza. Esses quatro ganharam e concordaram em dividir a Alemanha. Por que dividir? Porque a Alemanha saiu derrotada e eles saíram vencedores. Então, vamos dividir isso aqui entre nós, beleza. Dividiram em 4 zonas que, na verdade, acabou formando 2 grandes blocos ideológicos. Que ideologia seria esta? Apresento-lhes o comunismo, apresento-lhes o capitalismo. Quem estava deste lado? A antiga União Soviética. Quem estava deste lado? França, Estados Unidos e Reino Unido. Então aqui eu tinha 3 grandes potências, aqui eu tinha uma gigante potência, porque eram mais de 10 países envolvidos na União Soviética. Não vou nem falar o tamanho da extensão geográfica disso daqui, porque a Rússia estava no meio, então você já imagina o tamanho disso daqui. Qual que é o problema desses dois aqui? Do capitalismo e do comunismo? O problema é o seguinte, que no meio deles, aqui, existia Berlim, a capital da Alemanha. Só que esse meio estava muito mais para cá. Então Berlim ficou no lado comunista da coisa. E aí? É a capital do país. Como que a gente vai resolver? Dividindo em 4 zonas geográficas de poder. Quais são as 4 zonas? Antiga União Soviética, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os 4 estavam dentro de Berlim. É óbvio que isso deu ruim, né? Porque você tinha ali a chance de espionar o lado comunista. Uma vez que você estava completamente infiltrado em seu território geográfico e ali, ó, com plenos poderes, porque nós 4 concordamos, eu posso ficar aqui, eu Estados Unidos, eu França, eu Reino Unido. A antiga União Soviética só olhava assim e falava, vai dar ruim, e deu ruim. Obviamente deu ruim, porque a galera começou a fugir em massa deste lado aqui para este lado aqui, ó. A galera comunista não queria ficar aqui, queria ficar aqui. E a galera comunista se viu na obrigação de barrar isso aqui. Então, na noite do dia 13 de agosto de 1961, é construído de fato o Muro de Berlim. Ele começa a ser erguido. Vamos a principais pontos desse muro aí que eu anotei pra gente. Ele tinha 3 metros de altura. 3. Fiquei pensando quantas jotas dava 3 metros de altura, mas eu sou de humanas, vida que segue, vamos lá. 3 metros de altura. Ele tinha mais de 155 quilômetros de extensão. Ou o que isso quer dizer? Isso é importante. Gente, o muro pegava a Alemanha Ocidental inteira.
inteira. Eu deveria ter desenhado um mapa aqui, mas enfim. Aqui tá a Alemanha, pegava ela inteirinha, inteiraça. E assim, o muro, ele era extremamente militarizado. O que eu quero dizer com isso? Você fala, ah, Jota, por que não pulava o muro? Como você ia pular? Tinha cerca elétrica nos 155 quilômetros do mesmo. Tinha postos policiais com as armas lá apontadas, com os cães no solo para pegar qualquer um que tentasse passar. Infelizmente, 260 pessoas morreram tentando ultrapassar esse muro e milhares foram presas. Agora voltando, eu tinha falado cortina de ferro e não expliquei. O Churchill, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, né, da nossa querida Inglaterra, terra da rainha, no dia que o muro começou a ser construído, ele falou, no dia que dividiram a Alemanha, eu não falei pra vocês que ficou capitalismo e comunismo? O Churchill falou, a partir de agora é instalada uma cortina de ferro na Europa. Por quê? Porque você tinha um muro ideológico, antes mesmo do muro de concreto, cerca elétrica e diversos militares aí que atiravam e matavam em quem quisesse passar, você tinha de fato uma cortina ideológica. Por quê? Daqui para cá a gente tinha a galera comunista e daqui para cá a gente tinha a galera capitalista, com 3 grandes potências, Estados Unidos, França e Reino Unido. Então, sim, uma figura de linguagem para falar, o mundo foi dividido a partir de agora, tá? A gente dividiu a Alemanha, ele está dividido em 2 ideologias e a gente vai chamar também na história e na geografia de mundo bipolar, porque você tem 2 formas ideológicas predominando nas principais potências. Beleza? Beleza. Fácil. Continuando aqui na aulinha que eu montei para vocês, vamos à história de como o muro cai. A gente viu como o muro é construído, né? Ocidente e Oriente, a gente tem a Alemanha Oriental comunista, a Alemanha Ocidental capitalista, e isso se aplicava ao mundo porque você estava com as principais potências envolvidas aí nessa cortina de ferro ideológica. Como que o muro cai? Como muitos governos caem, gente, com uma coisinha chamada corrupção. Isso leva muito governante a cair, acredite. Às vezes. Enfim, desde a década de 1980 a 1985, tava rolando muita denúncia de corrupção nos governos comunistas. Tipo, mas muita mesmo. A galera tava denunciando, a galera queria passar para o lado ocidental. Então, tava assim uma crise agravada freneticamente, digamos assim. E com essa crise toda do sistema comunista, da extinta União Soviética, o que acontece, né? A União Soviética estava gastando muito com a corrida armamentista. Vocês já estudaram isso? Se não estudaram, já ouviram falar? Se não sabia o que é, agora vai saber. A União Soviética sempre disputou muito com os Estados Unidos, em vários aspectos, incluindo a corrida armamentista, que era ver quem tinha melhor arma. Tava rolando guerra ao mesmo tempo no Afeganistão, que ficou conhecido como o Vietnã do lado da União Soviética, tal qual o Vietnã é para os Estados Unidos, uma guerra totalmente sem nexo, que você gasta, que um monte de gente morre e não tem sentido algum. Não que guerra tenha sentido, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu sei que estão, no fundo. Então, vamos lá. O comunismo está em crise. Por quê? O governo está extremamente corrupto, tá tudo dando errado, você tá perdendo dinheiro, você tá numa guerra tosca que não vai dar em nada e você tá numa corrida armamentista com a maior potência pós-Segunda Guerra Mundial, vulgo Estados Unidos. Tudo indo de mal a pior, certo? Mas tudo que tá ruim piora. Porque, assim, já tava ruim para a União Soviética, aí ela foi lá e fez o quê? Cortou a ajuda, cortou o dinheiro ao bloco comunista. E isso vai incluir a Alemanha Oriental, que está do lado comunista. Todos os países recebiam dinheiro, todos os países recebiam recursos para movimentar a sua economia, já que eles eram extremamente fechados entre si. Acabou esse dinheiro. Acabou esse dinheiro. Tá uma crise, tá miséria, não vou nem citar desemprego, tá um cenário caótico pro lado oriental comunista. Aí a gente tem o Mikhail Gorbachev, não sei se pronuncia assim, deveria ter pesquisado antes, né? Mas enfim, o Mikhail Gorbachev faz o seguinte, né?
ele começa uma abertura social e política. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Eu não falei que os países do lado comunista eram extremamente fechados entre si? Quando eu falo extremamente fechados entre si, significa que ele não vai comercializar com o lado de lá, porque ele vai receber uma grana da União Soviética inteira, isso vai gerar economia, vai gerar emprego, vai gerar alimentação. Cortou esse auxílio, eu tenho que me comunicar com o lado de lá. Eu preciso do lado de lá, eu preciso de uma troca financeira. Só que quando você faz essa abertura, a sociedade sente um gostinho de liberdade, sim ou não? Óbvio que sente. E os protestos contra a galera comunista se intensificam, começa a chamar atenção. A galera começa a ir pra rua, dar aquele gostinho de liberdade, aquele gostinho de democracia, que é você poder reclamar o que não tá te agradando, coisa que nos regimes fechados isso não ocorre. E a galera comunista era extremamente fechada, ok? Enfim, dentro desse contexto, a situação vai ficando tão pesada, os protestos vão aumentando tanto que acontece uma coletiva de imprensa um pouco errada. Por que um pouco errada? Porque o porta-voz deveria falar o seguinte na coletiva de imprensa: ó, sou a galera da Alemanha Oriental, chamei a galera da imprensa para avisar vocês que a partir de agora as viagens estarão liberadas para o lado de lá, sem que nenhum soldado atire em ninguém. Lado de lá, Muro de Berlim. Só que na hora, tá todo mundo tão inflado, tá uma atmosfera tão revolucionária, que quando o repórter me pergunta, né, a partir de quando vale essa medida de poder viajar para o lado de lá, eu falo que é agora. Eu tô tão atônita com tudo que tá rolando, eu falo, gente, é agora, é inadiável, não vai mudar, é agora, não vai ser alterado. E esse agora que o porta-voz do governo da Alemanha Oriental fez erroneamente na coletiva de imprensa, faz com que a galera infle, vai todo mundo pra rua, vai todo mundo quebrar o muro. É aquelas cenas incríveis que se você jogar no YouTube você acha da galera realmente quebrando o muro, realmente. Machadada, martelada, as famílias do lado ocidental esperando a galera do lado oriental passar, os soldados olhando sem fazer nada. Porque foi toda uma atmosfera, não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Eu falei que desde a década de 80 para 85, os governos comunistas estavam sendo acusados de serem corruptos. O muro cai em 89. Tem uma construção, né, gigantesca, não é? Vamos derrubar o muro? Não. Óbvio que não. Gente, por que eu começo falando, por que o muro é tão importante? Tananã, tananã. 28 anos. 28 anos de muro. 28 anos, vamos lá. Você é minha irmã. Você tá no lado oriental, foi fazer uma comprinha lá, do nada, pá, o muro. Eu vou ficar 28 anos sem te ver, minha irmã. 28, porque se eu tentar passar, eu vou tomar um tiro, eu vou ser presa, eu vou ser eletrocutada, eu vou ser mastigada pelo cachorro e você também. Então imagina, são famílias que ficaram 3 décadas sem se ver. 3 décadas, é quase a idade que eu tenho. Aliás, eu tenho 28 até o mês que vem. Então, é a minha idade, é a minha vida, é tudo que eu conquistei, a pessoa sem o direito de ir e vir, porque tem um muro que não vai deixar você passar. É gigantesca a importância do Muro de Berlim. Sem contar que, sim, isso é a Guerra Fria? Isso também é a Guerra Fria. Começa na década de 60 e vai até 91. O muro cai em 89, né? E a partir disso, os governos comunistas vão caindo um por um. Vão perdendo o apoio popular, vão perdendo a força gigantesca que eles tinham, né? Os escândalos de corrupção são mostrados cada vez mais. Então, com isso, a gente tem o fim da União Soviética, e por isso a gente fala extinta União Soviética, que era a união de vários países, várias repúblicas de cunho socialista, comunista, né? Outros istas. Mais de 10 países que não deu muito certo, não, porque podemos observar, né? Só que assim, tem o seguinte, a Alemanha precisava ser reunificada, tudo isso acontece pacificamente, a galera do leste quer a galera do oeste, a galera que era comunista quer ser capitalista e vice-versa? Não, a gente tem um choque cultural dentro da própria Alemanha, e isso acontece até hoje, tá, galerinha?
Até hoje, Angela Merkel, que agora é a atual, né, a primeira-ministra, tem um trabalho gigante, gigante, gigante de colocar essa galera tão distinta enquanto nação, enquanto se pertencer. A diferença hoje, para vocês terem noção, existe no salário. A galera que está a oeste, que seria a Alemanha capitalista, os salários são cerca de 20% maiores do que a galera do leste, que seria a Alemanha comunista, ok? Continuando aqui, continuando. Tô falando capitalismo, comunismo toda hora. Capitalismo, comunismo, meu pé dormiu. Vocês sabem o que significa capitalismo e comunismo? Vou explicar rapidamente, tá? Pra gente fazer um amarradão nessa videoaula. Capitalismo é um sistema econômico, tá? Que vai ter como base liberdade do que no comércio. Eu quero um livre comércio para eu alcançar o lucro. Para eu alcançar o lucro, eu tenho que ter uma propriedade privada. Não pode ser do governo, não pode ser comunitária, tem que ser minha. Eu preciso arrecadar essa renda, eu preciso ficar com ela, eu preciso lucrar cada vez mais. Beleza? E o comunismo? O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que vai buscar aí uma sociedade igualitária. O que a gente quer dizer com sociedade igualitária? Uma sociedade sem classes. Chega de ter classe média, chega de ter elite, chega de ter miséria, chega do Estado interferir, chega da propriedade privada que o capitalismo defende, por isso existe um choque entre ambos, não só por isso, por várias coisas. Cá entre nós, vamos ser realistas. Nem o capitalismo que a gente conhece serve mais nos dias atuais, nem o comunismo que a gente nunca vivenciou, falando aqui da nossa experiência Brasil, cabe também no nosso modelo de sociedade. Cá entre nós, é uma crítica minha, tá? Não vou aqui falar pra vocês, o comunismo é melhor, né? O capitalismo que é. No modelo de sociedade que a gente vive desse capitalismo agressivo, nenhum dos dois tá cabendo pra ambas as classes ou falta de classes ou whatever. Enfim, o capitalismo foi representado pelos Estados Unidos, enquanto o comunismo ficou representado pela antiga União Soviética. E aí a gente tem um choque ideológico chamado Guerra Fria, que aconteceu durante todo o período do Muro de Berlim, que colocou aquela cortina de ferro no mundo. Beleza? Beleza, tá claro pra vocês. Só que eu não falei que o muro caiu em 89 e a União Soviética acabou em 1991? 1991 é só notícia boa, porque acaba a União Soviética e eu chego no mundo. Brincadeira. Mas enfim, 1991 é só notícia boa, realmente, porque acabou aquela tensão da Guerra Fria. Eu já falei em sala de aula. Gente, a Guerra Fria foi uma coisa pavorosa para quem vivenciou. Imagina você ficar décadas e décadas naquela tensão, se você vai ser atacado, se você não vai ser. Se agora eu sou inimigo dos Estados Unidos, mas eu sou aliado da União Soviética. Ai meu Deus, eu sou comunista. Ai meu Deus, eu sou capitalista, mas a União Soviética fornece coisa pro meu país. Imagina essa tensão. É como se ela tivesse acabado, né? Mas enfim... 1991, a Guerra Fria acaba de vez com a extinção da União Soviética e aí a gente vai ter uma virada na história da geopolítica mundial. Qual vai ser essa virada aí, galerinha? Um professor, um cientista político de Harvard chamado Samuel Huntington. Eu nunca sei falar sobre o nome dele, mas enfim, o Samuel escreveu, Samuel escreveu uma tese chamada Choque de Civilizações. Choque de civilizações seria o seguinte, beleza, acabou a Guerra Fria, acabou os nossos conflitos? Não. Ele dizia o seguinte na tese científica dele, ok, os conflitos ideológicos não existem mais. Com o fim da Guerra Fria, a briga não vai ser capitalismo e comunismo. Qual vai ser a briga para o Samuel a partir do fim da Guerra Fria? Para ele, o choque de civilizações vai ocorrer a partir de 1991 pela intolerância cultural e religiosa. As grandes brigas agora, os grandes conflitos e as possíveis guerras, elas iriam acontecer não pelo sistema ideológico de cada país, e sim pela minha religião, pela minha cultura, por uma falta de tolerância entre essas duas coisas caminhando junto, que a gente teria de fato conflitos e guerras. Aí eu pergunto para vocês, Samuel estava errado? Fica aí o questionamento. Estamos chegando no final da aula, tá, moçada?
Ainda sobre a questão pós-Guerra Fria, a gente acaba com a ideia de mundo bipolar, de duas grandes potências chocando entre si, com dois sistemas ideológicos, capitalismo e comunismo, e agora a gente está no mundo multipolar. O que significa esse multipolar? Que o protagonismo não se concentra em duas potências, e sim em várias. Como, por exemplo, o protagonismo do Japão, da Rússia, da China, da União Europeia no sistema econômico mundial. Acompanharam? Sim, tá fácil. Pelo amor de Deus. Essa multipolaridade vai levar a um avanço da globalização. A gente vai ter a falsa ideia de aldeia global. Por exemplo, você consome séries dos Estados Unidos, você consome filmes da Coreia do Sul, Parasita, muito bom. Você consome o cinema cult da França. Você pega a internet, você entra lá no seu computadorzinho, tá tudo a um clique. Dá essa falsa ideia de aldeia, de proximidade, da gente estar vivendo realmente próximos um do outro, o que não tá rolando na real. Mas com esse boom da globalização, pós-mundo bipolar, pós-Guerra Fria, pós-conflito ideológico e vários protagonistas dentro do nosso mundo, faz com que a gente se sinta próximos um do outro. E aí eu pergunto para vocês, do mesmo jeito que eu consigo acessar o filme que eu quero no país que ele estiver, eu também acesso as notícias sobre a miséria daquele país. Então tudo fica mais escancarado. Aí eu pergunto, a globalização, ela é boa, ela é ruim, ela é irreversível? Porque é a mesma coisa quando você maximiza com grandes poderes, grandes responsabilidades. Homem-Aranha, olhei pra minha cama e lembrei. A globalização, ela traz algo muito bom, que é essa proximidade, né? Seja via internet, seja via comunicação, telejornal, eu fico muito próxima do que está acontecendo no mundo todo. Porém, o que tá ruim expande, o que tá horrível piora. A fome que já era grande aumenta, porque a distribuição de recurso muda. Sim ou não? Óbvio que sim. Oi, gente, tudo bom? O negócio é o seguinte, a partir deste momento no vídeo, eu passei uma orientação de trabalho para os meus alunos, então creio que não é interessante deixar essa orientação aqui, porque vocês não vão realizar a tarefa. Mas se vocês quiserem realizar a tarefa, eu pedi para os alunos pesquisarem sobre a Agenda 2030. É até interessante vocês fazerem essa busca e entender o impacto se essa agenda estivesse sendo cumprida, como seria a situação do Brasil no enfrentamento da pandemia do coronavírus, por exemplo. Mas enfim, isso é pauta para um outro vídeo. Tchau, tchau, beijo, se cuida, fique em casa quem puder.